Então, o projeto Jornada de Agroecologia, ele realizou uma série de atividades desde 2020, começou em agosto de 2020, com oficinas, rodas de conversa, com aquilo que a gente chama de diálogos convergentes, que são palestras, tudo de forma remota, em função da pandemia. A Jornada de Agroecologia, ela tem esse objetivo, dar voz, apresentar diferentes experiências em curso, dar voz aos produtores, a essas experiências, e também envolver, né, a sociedade em geral nesse processo de construção, na medida em que os desafios são de diferentes qualidades. Ao apresentar experiências de diversas regiões, variadas, no Alto Vale, no Oeste Catarinense, na Serra, no Litoral, apresenta também uma leitura panorâmica e das diferentes condições em que a agroecologia se apresenta, considerando a diversidade também de condições que o próprio Estado tem, produtivas no âmbito da produção agrícola e pecuária. A proposta do vídeo tem esse sentido, né? Essa intenção de apresentar como experiências inconclusas, mas que já iniciadas, que a agroecologia inicia um trabalho que possa se apresentar como alternativa no longo prazo. Tá? Vamos exigir dela o que é possível se exigir nesse momento, né? Sem depositar, né, sobre ela a obrigação e as expectativas que nós esperamos para o futuro. Espero que vocês gostem do vídeo e possam entendê-lo, possam apreciá-lo com esse olhar. Faço parte do coletivo Muvuca Agroflorestal, é um coletivo de produção agroflorestal, agroecológica, né? A gente começou mais ou menos no final de 2019, né? A gente trabalhava, todos nós que fazemos parte do coletivo hoje, nós trabalhávamos em outros lugares, assim, em outros sítios, já com agroecologia. Sou agricultor desde 2013, então comecei a minha caminhada na agricultura agroecológica em 2013. E nessa época eu entrei no grupo Flor do Fruto, que é um grupo de Biguaçu. E na época nós tínhamos 6 famílias no grupo, né, quando eu entrei. E tínhamos uma dificuldade muito grande assim, da questão da comercialização. Quando nós criamos o Muvuca, nós criamos com essa intenção de trabalhar a agrofloresta e de desenvolver a agrofloresta, né? Claro que a gente esperava que fosse ser bem mais rápido, assim, porque as técnicas realmente são muito diferenciadas, né? A gente consegue produzir coisas que se a gente tivesse só plantando aqui, só hortaliça mesmo, que num sistema orgânico e tal, a gente teria muita dificuldade, né, em função do sol, das mudanças, né, ou tem muito sol, ou tem muita chuva, né, inconstância, muito vento. E quando a gente insere a árvore nos sistemas, a gente vê que tudo se modifica, né? À época, o laboratório de comercialização aqui da UFSC, que é comandado pelo professor Oscar, né, nos convidou para conhecer esse projeto da Feira Orgânica CCA. E a partir daí a gente assumiu, né, o grupo assumiu a feira, isso já fazem 5 anos, né? Então, hoje a Feira Orgânica CCA é a nossa principal fonte de comercialização, né? Nesse trabalho, né, de décadas que a gente tem junto com os agricultores familiares, a gente identificou que a agroecologia e na agroecologia as alternativas de comercialização elas são fundamentais para a gente poder contribuir com os agricultores, auxiliar eles a avançar, a evoluir nesse processo de trabalho com a agroecologia. Nós, como a gente está aqui no litoral de Santa Catarina, um elemento chave para o nosso trabalho é entender que uma grande parte da população do estado está aqui no grande litoral e, portanto, nós temos muitos consumidores e a maioria deles, e cada vez um maior número deles, preocupado com o alimento que coloca na sua mesa, que leva para a sua família. E, nesse sentido,
crescentemente os consumidores têm procurado alimentos agroecológicos, orgânicos e provenientes da agricultura familiar. Que a gente entende que essa demanda forte dos consumidores nos centros urbanos por alimentos agroecológicos, ela tem estimulado algo que a gente acha que é muito importante e que poderia avançar muito mais rápido se tivesse o apoio de políticas públicas, que é o que nós estamos denominando de cinturões verdes agroecológicos. Nós já temos a agricultura periurbana em torno dos grandes centros, mas muitas vezes as frutas, legumes, verduras são produzidos ali, são produzidos com muito agrotóxico, com muita contaminação. E nós teríamos um potencial, se houvesse aporte, política pública, etc., para avançar na construção, na melhoria de cinturões verdes agroecológicos, melhorando esses links entre quem demanda o alimento, o consumidor, e o agricultor que produz, e assim a gente poderia ter ganho para todos, no território, na região, e assim segue. A gente começou achando que a gente ia conseguir se viabilizar bem rápido, e não foi bem assim, porque realmente existe uma demanda, mas as pessoas não entendem todas as dificuldades envolvidas na produção, né? E por mais que a gente tenha aqui uma grande vantagem de estar muito próximo da cidade, muito próximo de Florianópolis, por outro lado o metro quadrado é muito caro. Se a gente vai fazer uma expansão, tem um diálogo muito cuidadoso assim, com as autoridades, ambientais e tudo mais, que muitas vezes não entendem que aqui é um lugar de fazer agroecologia, de fazer agrofloresta, de fazer agricultura. Para quem produz agroecologicamente, a gente tem que seguir algumas premissas para manter a saúde da propriedade. Então a gente precisa ter uma rotação de cultura, por exemplo. A gente possa manter a saúde do sistema. Então o que ocorre? A gente acaba tendo uma diversidade muito grande de alimentos numa escala pequena de produção. E isso faz com que a gente tenha dificuldade de se inserir no mercado convencional de alimentos, como vender para um grande supermercado. Então, porque para tu entrar nesse tipo de mercado, a tua margem vai ser achatada e eles exigem padronização e escala, coisas que nós não temos. Um alimento agroecológico não é um alimento padronizado. As iniciativas de venda direta é que fazem com que a gente possa ter viabilidade econômica. Começamos um trabalho de constituição de células de abastecimento alimentar, que nada mais são do que grupos de consumidores, são células de consumidores responsáveis, grupos de consumidores que organizam a demanda do interesse deles do alimento, e a gente articula a produção dos agricultores com essa demanda desses grupos de agricultores. Essa célula de consumidor responsável, você recebe uma cesta toda semana, tem 2 tamanhos de cesta aqui nessa célula, então você paga um X mensal e você recebe toda semana os produtos que são sazonais. E a gente começou com um modelo de cestas que deu bastante certo, que coincidiu com o início da pandemia, e as pessoas estavam com muito medo, assim. Então uma das coisas é que as pessoas aceitaram as condições que a gente estava colocando ali, porque elas não queriam sair de casa, não queriam ir no supermercado e tudo mais. Hoje, nesse projeto, a gente atende em torno de 70 famílias aqui, e hoje esse projeto ele já não acontece só com o nosso grupo, já são 6 grupos aqui atendendo em células na Grande Florianópolis, e que proporciona com que famílias de Embuia, de Chapadão do Lajeado, possam trazer a sua produção para comercializar aqui. Essa consciência de que o produto orgânico é melhor, que provém de um cultivo sem agrotóxicos, isso aí as pessoas já estão acreditando que é melhor para a saúde, que é melhor para elas. Essa troca de conhecimento, de saberes, ela só pode acontecer se o agricultor estiver aqui vendendo direto ao consumidor.
porque não basta comercializar, né? É importante comercializar de forma que haja uma boa rentabilidade para o agricultor, que vale a pena, que ele se sinta estimulado a permanecer naquela atividade, a seguir avançando com a agroecologia. A comunidade tradicional dos Areais da Ribanceira, cujo território se localiza no litoral sul catarinense, no município de Imbituba, é composta por agricultores, pescadores de origem açoriana, que praticam a agricultura itinerante, a pesca e o extrativismo, em áreas que são compostas por dunas, por lagoas, praias e pelo próprio mar. No território dos Areais, a comunidade vive e trabalha há mais de 200 anos. E todas as atividades que eles praticam, agricultura, pesca e extrativismo, são importantes na formação de sua renda. Entretanto, a comunidade, historicamente, tem presenciado a pressão sobre o seu território tradicional, que muitas vezes tem levado a perdas irreparáveis, a partir de processos expropriativos provenientes de interesses privados diversos, capital industrial, especulação imobiliária, turismo, entre outros, ou mesmo por ações institucionais, como em relação ao porto de Imbituba. A comunidade segue em constante luta pela manutenção do seu território, estando em tramitação no INCRA processo de reconhecimento e regularização fundiária, e também no ICMBio, processo de criação de unidade de conservação, ou seja, a RDS dos Areais da Ribanceira. Hoje estou presidente da ACORD, que é a Associação Comunitária Rural de Imbituba, que é uma entidade que foi fundada em 2002. A ideia da ACORD, na realidade, surgiu pela necessidade de organização política dessa comunidade. E inicialmente foi bem difícil, principalmente porque politicamente não foi algo agradável para as pessoas que detinham poder na cidade, né? Porque a partir do momento que tu começa a organizar a comunidade, né? Aquela história, né? A união faz a força. E no dia 24 de junho, a gente fundou a ACORD, no dia 24 de junho de 2002. Vejo que a comunidade tradicional aqui dos Areais da Ribanceira, ela vive dentro do seu sistema agrícola e pesqueiro tradicional, a agroecologia na íntegra, né? E esse território, junto à sociobiodiversidade associada, que inclui as roças, inclui a pesca, inclui o extrativismo do butiá, é fundamental para a reprodução do modo de vida dessa comunidade, sua cultura, seu saber fazer, e para a garantia da segurança alimentar e nutricional dessa comunidade. Meus avós paternos moravam ali na Praia d'Água, tinha um engenho lá, e eu tenho muitas lembranças, né? E que fazem parte dos Areais da Ribanceira, que é uma extensão onde hoje é a ACORD, faz uma extensão junto à praia. E eu retornei para Imbituba, para resgatar aquilo que eu deixei um pouquinho para trás, que era a terra, que era a coisa que eu mais gosto de fazer, é trabalhar com a terra. E é onde eu comecei a plantar mandioca, aipim, milho, uma série de coisas, e comecei a me interessar muito pelo butiá, que era uma coisa que eu gostava desde a infância. E daí eu comecei a fazer o extrativismo. Eu sou pescador aqui da Praia do Porto, de Imbituba. Pesco de novembro a junho, a minha temporada de pesca, né? Depois vou para agricultura, extrativismo, faço essas atividades aí. Camarão, agora vai começar o camarão, está começando, né? Depois eu pesco mais na linha, no anzol e linha, e no espinhel. Meu cultivo exclusivo aqui é a horta, alface, salsa, cebolinha, alho poró, rúcula, couve, beterraba, couve-flor, abobrinha,
Companheiros da gente cultivam mandioca, cultivam aipim, amendoim, batata doce, milho. Para a gente chamar a atenção de toda essa riqueza cultural que existe aqui nos areais da Ribanceira, né? No território tradicional de agricultores e pescadores areais da Ribanceira, que na época a gente nem chamava de território, né? Isso foi algo que foi sendo construído com o tempo, né? A gente começou a fazer a Feira da Mandioca de Imbituba, para chamar a atenção da sociedade em geral sobre a importância, para valorizar a questão da cultura local, mostrar o que era a produção da mandioca, o cultivo itinerante, até mesmo o extrativismo, tanto de plantas medicinais, até mesmo de frutos como o butiá. E aí a gente fez, né? Tanto é que é um evento que acontece desde 2004. Em 2018 foi contemplado com o prêmio BNDES para sistemas agrícolas tradicionais. E nós temos aqui também um trabalho na CORD, que é o artesanato da palha do butiá, que é uma coisa maravilhosa, muito lindo, né? Temos chaveiros, chapéu, chinelo, que se torna uma fibra muito resistente, fazendo o processo certo, né? Sabendo arrancar na lua, né? Secando certinho, fora do sereno. Daí ele fica uma resistência muito boa. A plantação, nós aqui vamos plantar pela lua cheia. Todas as plantações nossas aqui é a rama, é o milho, é a melancia, é o amendoim. Todas as plantações nossas aqui, você vai plantar assim como faz um dia, 2 para a lua cheia, ou até 3 dias depois. Aí é o tempo certo. Porque a rama, se manda plantar ela na crescente, na lua nova, como se chama, né? Ela só dá cepa. A cepa engrossa demais e dá pouca força na raiz. Outra coisa, a questão da própria gastronomia. Isso foi muito interessante também, porque a gente colocou em alta essa questão da gastronomia. As pessoas faziam bijagica, mas ninguém conhecia. As pessoas fora não sabiam o que era bijagica. E a gente levantou isso. A partir do momento que tu mostra uma bijagica, um beiju, um cuscuz, e as pessoas começaram a apreciar esse tempero, esse sabor, a gente também chama a atenção sobre isso, né? Sobre a importância dos alimentos que provém dos engenhos de farinha, né? E tudo que está ligado ao engenho de farinha. Por isso que a Feira da Mandioca é importante. Uma das coisas importantes é o boi de mamão, por exemplo. E o boi de mamão, o que é o boi de mamão? O boi de mamão, ele simboliza a fartura. O boi de mamão, ele simboliza o agradecimento da colheita. Então, ele está muito associado aos engenhos de farinha. Quando a gente começou a Feira da Mandioca, era interessante porque a gente escolhia boi de mamão nas comunidades. Isso há 20 anos, a gente escolhia boi de mamão. E aí, com esse processo, eu associo isso, né? Que com esse processo de desterritorialização, os engenhos foram fechando. Porque se a gente fosse ver antes de ter esse processo de reintegração de posse, existiam vários engenhos funcionando. Hoje, a gente conta nos dedos os engenhos de farinha que funcionam, que estão funcionando em função de não ter terra o suficiente para produzir mandioca. A feira ela foi divulgada, ela foi feita para nós divulgar o nosso trabalho para contestar o direito da terra que nós temos ali mais de 200 anos. E aqui continua ainda os conflitos fundiários, né? A gente ainda continua tendo conflitos fundiários, porque a gente tem um espaço de uso comum, mas graças à CORD, a gente tem espaço, a gente tem acesso à área do boqueirão, que são os butiazais, e também áreas de roças, que também dá para plantar. Mas existe conflito também com os pescadores na praia de Imbituba, em relação às áreas de pesca, com o porto. Pesqueiros tradicionais, o próprio porto diz que não pode pescar ali porque é área portuária, tem tudo isso. Então, até a própria questão da própria especulação imobiliária, né? Que vai ocupando áreas de uso comum e que a gente vive isso aqui na nossa cidade, que é uma cidade do litoral, que a gente vive isso muito forte. Aqui em Imbituba a gente vive a questão do desenvolvimento industrial e da especulação imobiliária. Então, são os nossos dois grandes inimigos. Por quê? Porque as políticas públicas não consideram as atividades tradicionais.
devido à exploração imobiliária. O pessoal quer destruir porque o butiazeiro é um empecilho para continuar a exploração imobiliária, porque daí não pode botar estrada, não pode isso. Nós queremos esse reconhecimento. E como eu disse, são poucos hectares, não é tanto, é um cinturão verde, aquilo lá é lindo, imagina destruir aquilo. E a gente está hoje sim tentando mudar a cabeça, né, dos nossos políticos para que a gente consiga uma Imbituba diferente, uma cidade diferente e melhor, né, um país diferente, que é isso que a gente quer através desse trabalho, né, que as pessoas tenham trabalho, renda, vivam com dignidade, né? E essa dignidade que a gente consiga através da terra, através do mar. Fico orgulhosa no sentido de saber que hoje nós temos pessoas que estão vivendo da agricultura e estão vivendo bem. Trata-se da região do Planalto Serrano Catarinense. É uma área de abrangência onde a agroecologia começou na década de 80. É uma região bastante importante do ponto de vista da produção agroecológica do estado hoje. Alguns aspectos do contexto sociocultural. O público são agricultores familiares que denominamos popularmente de população cabocla. E esse é um dado importante para se entender como vai se desenvolver o paradigma da agroecologia no meio rural, na região serrana. Uma ascendência de indígenas, de população cabocla, né, que tem toda uma tradição, uma origem e diferente de outras regiões, e também uma ascendência que vem de povos afrodescendentes. Então é uma população que tem um vínculo estreito afetivo com a natureza. Uma cultura baseada na oralidade. Pouca escolarização, mas muita sabedoria. Eu me criei com o meu avô e continuei a luta desde pequeno na atividade de agricultura e a colheita de pinhão, extrativismo. E depois meu pai também era eu, meu avô e meu pai. O meu filho já aprendeu para continuar a mesma luta do antepassado. Sou agricultor, agricultura familiar, faço minhas atividades aqui de campo, né? Lido com gado e faço a luta com pinhão. Bom, aqui a gente produz milho, né? A gente planta aí feijão, batata. E produz de tudo um pouco. A agricultura familiar trabalha principalmente com a sua família, com o objetivo, primeiro, de ter alimentos para sustentar sua família. Primeiro, se preocupar com a alimentação da família, né? Não visando apenas renda, lucro. Lógico que a gente sabe que todos nós precisamos de renda, mas o principalmente é a sustentabilidade da nossa propriedade e da nossa família. A partir do momento que você produz alimentos para a tua família, o excedente você vai vender. Esse é o que é a nossa categoria. E a diversidade de produtos que nós temos na nossa propriedade da agricultura familiar. Eu produzo feijão, ervilha, couve, maçã, kiwi. É a produção de venda essa. Daí, fora dessa, tem amora, tem frisális, tem pêssego, tem ameixa. Só que essas coisas aí, ela é menos, então daí não dá para o comércio ainda. Alface, beterraba, rúcula, repolho, cenoura. Tem um monte de produção. São acho que uns 20 itens assim de verdura. Outra característica importante do território é o peso das atividades extrativistas que a região teve. Tem e teve, né? A região serrana foi marcada historicamente pelo extrativismo da madeira, certo? Na década de 40, 50, até meados dos anos 60, e hoje ainda mantém uma característica bastante importante do extrativismo do pinhão, da erva mate, né?
que são muito característicos da população da agricultura familiar. A conquista das políticas públicas, então a agricultura familiar, o movimento sindical, as cooperativas, tem um histórico de luta para a nossa categoria, que, pautada em muitas reivindicações dos agricultores, nós tivemos grandes avanços num período. Entre 2002, 2003, 2004 até 2016, a agricultura familiar, no meu ponto de vista, foi olhada com outro olhar, porque nós tínhamos um Ministério do Desenvolvimento Agrário que várias políticas públicas que era beneficiado para o meio rural, para os agricultores familiares, era passado através do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A cooperativa Ecoserra ela é fundada em novembro de 1999, na cidade de Lages, e ela é a síntese de um movimento que ocorreu alguns anos antes, no começo dos anos 90, em função de que a gente, na época, tinha uma das dificuldades, era a comercialização dos produtos que eram produzidos aqui pelos agricultores, as agricultoras da região, né, que adotaram a agroecologia enquanto um paradigma. Até hoje, a cooperativa vem se estruturando, né, para dar conta dessa difícil arte que é comercializar os produtos agroecológicos, tentando cada vez chegar mais próximo do consumidor, com um preço mais acessível, atendendo às demandas de quem mais precisa dos alimentos. A cooperativa Ecoserra já faz 4 anos, uns 4 anos que eu estou na diretoria. Fizemos a força, né, para voltar a crescer a cooperativa. Porque é um meio de nós entregar os produtos. Porque se nós plantar só para nós mesmos entregar, não tem condição, né? Então tem que ter tudo organizado. Aí, graças a Deus, a cooperativa foi bem, né? Hoje está bem forte já, né? Voltou muitos produtores, tinham desistido, voltaram, estão produzindo, valendo, né? Bastante produto. Então, através de tudo nós, na união dos produtores, nós conseguimos fornecer o que a cooperativa precisa para fornecer a merenda de Lages, a merenda Batalhão de Florianópolis, e mais os outros encargos que eles têm para entregar. Teve um ano que eu me enquadrei no programa do PA. A gente entrega pelo preço que o mercado está pagando. Isso é uma ótima, né, opção para a gente. A gente paga o mesmo e vende ao mesmo preço do mercado. Daí já o atravessador não entra nessa. E as pessoas entregam para as famílias carentes das cidades, para CRAS, para assistência social. E ali muitas famílias são beneficiadas, não é só o produtor que recebe por produzir, entendeu? Então hoje é um combo, já posso se dizer assim, um combo, né? Porque assim o produtor produz, entrega, recebe. E quem recebe o produto consome sem precisar pagar, porque daí é um programa do governo. Isso gerou uma maior produção por conta dos produtores. Insumos, mais mudas, começaram a produzir mais, porque eles viram que era uma coisa que, assim, são pequenas entregas toda semana, mas é em sequência. Então hoje eles conseguem mudar, semear, mudar e colher toda semana. É uma corrente que ficou assim. E foi muito bom para eles, para a própria cooperativa, e acredito para as pessoas que estão comendo, que é um produto saudável, um produto livre de agrotóxico. É uma rede onde todos se beneficiam. A gente está consumindo produtos sem agrotóxicos, sem uma dependência genética também. A gente consome alimentos regionais, sazonais. Então não adianta eu querer uma coisa às vezes que é fora de época. A gente volta a se alimentar com o maior teor nutritivo que um alimento pode ter, porque ele é produzido naquela época. Os agricultores conseguem recurso e veem que vale a pena ficar no campo. Então a gente também trabalha um problema que é o abandono, né? E a venda das suas propriedades, sabe lá para quem, né? E principalmente saúde, né? Então a alegria maior assim da gente trabalhar com um programa é de você chegar e entregar e as famílias já estarem esperando lá no CRAS, na assistência social, para receber a sua cesta lá de produtos orgânicos, livre de agrotóxicos, de graça. Então isso para nós além de receber o valor que a gente recebe pelo produto, a gente também recebe essa graça de ver, né, as pessoas felizes, né, pelo que estão levando, né. Gosto da agricultura mesmo. Vim para cá, fiz a lavoura e amo o que faço. A agricultura é meu maior prazer, assim, minha paixão.
porque nada como você plantar ali, ver crescer, colher, né, dar fruto. A comunidade Cafuza de José Boatê, instalada atualmente na localidade de Alto Rio Lais, é formada por uma população cabocla originada na Guerra do Contestado. Com o fim da Guerra do Contestado, que ocorreu de 1912 a 1916, essa população passou por um extenso, longo processo migratório que os levou à Serra do Mirador e, posteriormente, à terra indígena Ibirama. Na terra indígena Ibirama, essa comunidade organizou, estruturou um projeto de autossustentação que envolvia conseguir uma outra terra para morar, que foi a propriedade em Alto Rio Lais, e um projeto econômico baseado no cultivo de erva mate, que era parte da tradição migratória, inclusive, dessa comunidade. Ao longo do processo migratório, a comunidade Cafuza constrói uma identidade própria baseada na sua ancestralidade africana e indígena e vai ser, ao longo do tempo, reconhecida e se autorreconhecer por essa identidade, ou seja, a identidade Cafuza. Dona Vitalina Souza Prestes era a pessoa mais antiga da comunidade e faleceu em 1994, com quase 90 anos, cerca de 90 anos, e era a última testemunha viva da Guerra do Contestado. A comunidade inteira se reconhece como descendente de Antônia Lotéria Fagundes, uma mulher indígena de origem no Planalto de Santa Catarina. Meu nome é Júlia Alves, filha de Zimiro Machado. A minha natural foi lá do posto indígena. Ali nós moramos há 40 e poucos anos, quase 50, porque na época, quando nós saímos de lá, já dava os 50 anos. Então, a nossa luta aqui de entrada não foi fácil, foi muito pesado, muito sofrido, mas estamos aqui no que é nosso. Acompanho essa comunidade, já vai fazer 30 anos, né, desde da ocupação, né, da formação do assentamento, no qual o assentamento conta com 33 famílias e em torno de 120 e poucas pessoas, né? E sempre buscando trabalhar, ou assessorar, ou apoiar processos agroecológicos de produção, tanto de alto consumo quanto na erva mate, né? Que posteriormente foi incluída essa produção como do coletivo, né? Acho que foram muito felizes numa estratégia que eles montaram para a ocupação desse espaço, que foi de conciliar a questão do trabalho externo, que visava poder suprir as famílias das suas necessidades básicas, né, de trazer alimento, de trazer vestuário, material que eles precisavam, né, prestando serviço para fora, seja nas roças de fumo, nos reflorestamentos, pastagem, e outra de tentar construir um trabalho interno, né, que pudesse gerar uma frente de ocupação e de renda para as famílias ali, que foi o trabalho então da erva mate. Nós sabíamos que se nós não tivéssemos um projeto de reposição das árvores, a gente não conseguiria, né? Então a gente implantou o projeto de plantação da erva mate. Sou o cacique aqui da comunidade Cafuza, né? Vai fazer 4 anos já que eu estou na direção daqui da liderança aqui da comunidade Cafuza. E estou aqui hoje para falar um pouquinho da ervateira aqui da comunidade Cafuza, né? E a gente também faz o processo da colhe a erva, traz ela aqui, passa na sapecadeira aqui, depois entra ali, seca ali, 4, 5 horas de fogo ali, já está seco, se for bem cuidado, né? Depois cai na máquina, a primeira máquina lá, aí desce lá embaixo, daí tu ensaca ela lá, joga no picador lá embaixo, daí pica, soca ela bem lá na máquina lá, depois passa no último processo ali, que é a última máquina ali para quebrar ela, deixar ela bem miudinho, como ela aqui, sim, para empacotar já, né? Daí ela já sai para lá para empacotar a erva. Não dá para pensar a erva mate somente pela erva mate. Ela é importante, né? A gente percebe na comunidade o desejo grande de ver essa agroindústria funcionando, gerando renda, emprego, garantindo a presença do jovem, da mulher aqui, mas também os outros processos no entorno, eles é que dão essa liga
para a unidade do projeto maior, né? Que seria a erva mate, né? A gente tem dado assim, uma atenção muito especial à questão da figura da mulher, né? Nas mulheres, o empoderamento, o seu protagonismo, e também os jovens, as jovens, para que eles vão assumindo, se inserindo nos processos, se sentindo parte dessa construção, e para que eles dê continuidade, que seja um processo de fato que crie raízes e que toque essa comunidade para frente, né? Sou moradora da comunidade Cafuza e hoje eu estou como vice-cacique na comunidade também. Além da erva, a gente faz planta na horta, né? Faz a horta, assim. Aí aqui muitos trabalham assim também, não no coletivo, fora do coletivo. E nós temos um compartilhamento também de comida. Se eu tenho um repolho, outro tem um alface, nós vamos lá e trocamos. Nós sempre plantamos coisa diferente para não todos ter o mesmo produto, né? Um planta o aipim, outro planta o milho, outro planta o feijão. Uma troca de semente, esse vem de cultura, né? Se um não tem, o outro tem, daí faz aquela troca. Alguns saem para trabalhar na malharia, outros na madeira, outros saem para trabalhar no tabaco, no fumo, né? Assim. E daí quando chega ali na época de junho, julho, tem o corte da erva, né? Aí o que a maioria que pode ficar aqui, né, para ajudar, né, fica. Há 4 anos atrás aqui, que a gente não está mais secando aqui na ervateira, né, a gente está vendendo para fora a erva avulsa, assim, né, verde, né. Se a gente tivesse comercializando a erva aqui, a gente ganhava bem mais também, né. Aí a gente dava emprego mais para o pessoal que sai trabalhar fora, que a gente quer que eles fiquem aqui, os pessoal mais jovem, até os próprios mais pessoas de idade, que saem hoje em dia para trabalhar fora, né? A gente queria que eles viessem trabalhar com nós aqui, né, na ervateira. Sim mesmo, ainda tem desafios para serem vencidos, né? E uma deles é essa questão da regularização, para conseguir o alvará sanitário. Mas falta isso aqui, ó, falta muito pouco para que esse alvará seja conseguido. E são detalhes, né? E que eu acho que em breve vão ser sanados e que a comunidade vai ter a sua erva aí, né, colocada no mercado e vai ter a frente de ocupação como eles sempre sonharam, né, para a juventude ficar dentro da comunidade, para não sair para fora. Olhando para a erva mate, né, como um grande potencial, né, de permanência do jovem, da mulher, né, e dos homens também, né, daqueles que porventura tiverem vontade e desejam trabalhar nesse processo, né. O que a gente, né, pode esperar daqui para frente, né, projetar, vamos dizer assim, é que essa comunidade veja, né, os seus processos em desenvolvimento caminhando a todo vapor, né, que é a questão da erva mate sendo processada, empacotada e comercializada de forma orgânica, certificada, que é o que também faz parte de todo esse processo de desenvolvimento, dos trabalhos aqui, que os jovens estejam olhando para a comunidade como um potencial de trabalho e renda, possibilidade de vida aqui, né, fazendo a sucessão, sempre animando outros processos sempre novos que poderão vir e superando, né, com isso os desafios que são persistentes, né? Para mim, a essência da comunidade Cafuza, né, ela reside no fato de que a comunidade é uma comunidade, né? Ela respira a comunidade, ela se organiza enquanto comunidade. Então, enquanto, né, as famílias, né, conseguirem, de fato, né, preservar isso nessa sucessão que os jovens vão assumindo, né, de ter seus trabalhos coletivos, de ter seu espaço de conversa, diálogo, discussão, né, de planejar aquele uso, né, interno, né. Então, para mim, isso vai dizer assim, vai garantir a manutenção do que a gente entende como comunidade Cafuza, né? Ela ser comunidade de fato. Eu vou fazer 81 anos, mas gosto de trabalhar, quero trabalhar, porque a terra oferece, né? Ela oferece para nós trabalhar. Então, a vontade que eu tenho, assim, é de ajudar, terminar, fazer o possível, né? Que tiver ao meu alcance para ajudar, para que quando meus filhos cresçam, eles também possam ter, né, um emprego aqui, né, para não precisar sair para fora, para que eles venham ter o mesmo amor que nós temos pela comunidade. No
núcleo da rede Ecovida, oeste de Santa Catarina, está cedido dentro da PACO, o qual a gente tem uma forma organizativa de certificar a produção orgânica. Toda a comercialização se dá em forma de feiras, entrega de cestas e a venda direta do consumidor. Vai para os PNAE, mercados, para mercados institucionais e muito mais. Então, essa produção e essa forma organizativa de você ter os produtos que cheguem na mesa do consumidor, a qual não só é simplesmente um alimento, mas muito mais do que um alimento que gera saúde, que gera uma alimentação mais saudável. Essa é a proposta nossa de quanto agricultores familiares, de a gente fazer chegar até a mesa do consumidor esse produto saudável. Essa propriedade aqui é uma propriedade orgânica certificada. Então a nossa certificação já vai para 20 anos que essa propriedade é certificada. E se produz uma boa variedade, né? Entre produtos alimentícios, ervas medicinais, são mais de 50 variedades que nós produzimos nessa propriedade. E últimos 4 anos para cá a gente começou um novo jeito de comercializar. Nós temos cestas que fizemos entrega direta para as pessoas, para famílias cadastradas, e temos as feiras no município e no município vizinho. Então esta é a forma que nós encontramos para vender nossos produtos, que são produtos diferenciados, são produtos produzidos sem uso nenhuma de química, então são produtos orgânicos certificados. A Crédito Seara é uma cooperativa de crédito que existe desde o ano de 1994. Ela tem um forte compromisso com o ambiente, com a vida social e com a cultura de nossa região. Nesse trabalho está incluído a difusão da agroecologia, no sentido de preservar o meio ambiente e produzir alimentos de qualidade, a fitoterapia, a homeopatia, além de outras atividades como bioconstrução, a difusão de biodigestores para produzir gás na própria propriedade, de aquecedores solar. O bambu é uma planta que está aqui na nossa região já há muito tempo. Tem desde a taquara lixa, que é conhecida aqui das tradições indígenas, os primeiros bambus que foram trazidos pelos imigrantes do Rio Grande do Sul para cá, e agora mais recentemente todo um trabalho todo de expansão dessa planta ou dessa gramínea gigante que está aqui à disposição para nós. Para a agroecologia, o bambu tem um potencial desde o uso alimentício e medicinal, como também para uso estrutural, seja para estufa, seja para produção de carvão, para colocar de volta na terra, como espaldeiras, e toda essa questão estrutural, por isso que nós falamos ano passado, na jornada da agroecologia, nessa questão do potencial do bambu para uso na produção sustentável. Ele, além de fazer essas funções alimentícias e medicinais e estruturais, o bambu também é para contenção de terra, né? Ele ajuda a manter a terra no lugar e também ajuda muito para fazer áreas sombreadas e também bareiras tão necessárias para a produção orgânica. Há mais de 10 anos, nosso grupo se dedica a trabalhar, colher, estudar, aprender com essa planta. É por isso que, organizados localmente, conectados com outros grupos e entidades aqui do oeste do estado, formamos a Unidade Regional Oeste da Bambusca. A conexão abre canais do conhecimento recíproco que beneficia o coletivo. Quando saiu os projetos do biodigestor, fizemos através da Crédito Seara. O biodigestor, que nem nós, abastecer ele um dia sim e um dia não, ele produz mais ou menos por mês em torno de 2 botijões de gás. Só que nós usamos ele dentro de casa, no fogão a gás, no fogão a lenha e para esquentar a água no estábulo, né, para ordenha de leite. Então isso é um dinheiro que foi muito bem aplicado e a gente está torcendo para que mais pessoas entram na construção dos biodigestores. As nossas entidades e o movimento sindical aqui no nosso município, historicamente, ao longo dos últimos 30 anos pelo menos, se aditiveram a olhar um desenvolvimento rural para uma agricultura familiar que garanta o processo histórico, a cultivar isso, mas que também olhasse o futuro do desenvolvimento da nossa região com pessoas no campo. Pessoas que tenham qualidade de vida, que busquem a ter autonomia, e acredito que aqui o movimento sindical, o Fórum das Entidades, as nossas organizações
tem uma diferenciação. E a gente sempre fez e pautou dentro do movimento sindical política pública para a gente ampliar esses horizontes. Nós trabalhamos com gado de leite à base de pasto, a gente trabalha com a raça Jersey, holandês e Montbéliard. A gente trabalha com o sistema à base de pasto, no sistema silvopastoril. Então a gente optou mais para trabalhar com o gado Montbéliard por ele ter mais sólidos no leite, né? Então, para quem pensa em produzir queijos e derivados, ele tem dá mais volume de produto final. Então, são animais bem produtivos. Na nossa propriedade está produzindo em média, as Montbéliard, em torno de 20 a 22 litros de média em 305 dias de lactação. Nós temos pastagem aqui na propriedade, então a gente usa toda a pastagem perene, capim pioneiro, missioneira gigante e a Tifton 85. Temos água e sombra em todos os piquetes, então de dia vai num piquete, à noite vai num novo piquete para ela saborear um novo alimento. Eu aprendi a fazer os queijos com minha mãe. Eu até em casa, a gente fazia bastante, a gente tinha bastante leite, na época não tinha quase laticínios. Aí a gente produzia o leite e fazia o queijo e vendia na cidade, só que não tinha burocracia, qualquer um podia produzir os queijos e vender na cidade. E eu faço do meu jeito, como eu aprendi, daí o cliente que gosta, ele procura a gente, daí a ideia nossa é de continuar assim. O grupo também precisa de gente, precisa para crescer, né? Para ajudar quem quer produzir mais. As pessoas mais novas continuar no ramo, né? Eu gostaria que essas coisas continuassem para adiante, né? A nossa propriedade foi começada a usar homeopatia por causa de problema de mastite e tinha muito problema e o custo do medicamento era muito caro. Um dia eu conversei com o técnico da Cred Seara e na oportunidade ele falou que tinha feito o curso de homeopatia, que podia ser coletado o leite da mastite e fazer o próprio remédio da mastite. E daí ele veio, foi coletado o leite e deu resultado muito bom. Faz já 3 anos e melhorou muito. Não tem mais problema. Quando aparecem pequenos problemas, a gente usa e resolve. E o custo é baixo. E além disso, nós usamos para nós mesmo, na família, homeopático para dor, anti-inflamatório, para lavoura. Estamos fazendo e aprendendo. A bioconstrução é uma proposta onde se constrói uma habitação ou pode ser qualquer outra infraestrutura, onde se usa materiais que estão disponíveis numa propriedade, principalmente numa propriedade rural, dando assim um menor custo de construção. Aí a proposta é que seja utilizado o que tem na propriedade, como madeiras, pedras, terra, bambus, com o objetivo de dar qualidade à construção, termocidade, barateamento de custo, melhor qualidade e também para estar inovando e dar mais conforto à família. Nessa bioconstrução também ela consta com aquecedor solar, com tratamentos de dejeto. Então a proposta final é que haja uma construção onde seja um custo econômico muito mais barato, muito mais conforto e tranquilidade para a família e também que se preserve o meio ambiente. O Fórum das Entidades da Agricultura Familiar é uma organização da classe que compõe hoje com 19 entidades constituídas e é um espaço de debate para essas entidades que representam diversos setores da agricultura familiar. Sua principal atuação na comunidade é com a campanha Setembro Verde, que difunde alimentação saudável e consumo consciente. É fácil de perceber como a agroecologia garante a autonomia das propriedades, garante a sustentabilidade, garante qualidade de vida, agregação de valor e, principalmente, um equilíbrio entre o ser humano e o meio ambiente. Agricultora camponesa, moro na linha São Roque, no município de Palmasola, nasci na roça e
também faço parte do movimento de mulheres camponesas desde 85, né? O movimento de mulheres camponesas em Santa Catarina, ele começa a sua organização em 1983, né? O movimento nasce da necessidade das mulheres, né, bem no auge da Revolução Verde, quando as mulheres começam a sentir mais fortemente essa questão do êxodo rural, né, da diminuição da sua diversidade alimentar, que com o pacote, né, que veio, ele trouxe a motosserra e o trator, e ele foi reduzindo o espaço do quintal produtivo das mulheres, né, e das famílias em si, né. E aí então começa também os financiamentos bancários e as famílias começam a perder as suas terras para o banco também, né. Então resolvem se organizar para chegar também no sindicato e dizer que elas querem se associar no sindicato e que elas querem contribuir também no debate dos rumos também da agricultura em si, né? Então ali elas começam a se organizar e começam as suas lutas, né? Sou agricultora certificada orgânica. Eu assumi a cooperativa, né, a Cooper Anchieta, denominada hoje aqui no município de Anchieta, Santa Catarina, faz 4 anos, mas essa cooperativa ela tem uma fundação no ano de 2008. Hoje na cooperativa temos 64 sócios e temos 22 mulheres. Dentro do trabalho com a agricultura familiar também a gente tem um respaldo grande com as sementes, né, onde que geralmente é as mulheres que fazem esse processo de conservar, do plantio, e depois a colheita, o armazenamento. Então, a gente foca também as sementes além da produção de alimentos. Me dedico à produção de sementes e alimentos agroecológicos. Quando eu comecei a defender as sementes crioulas, foi bem difícil para mim, como mulher e jovem, me enfrentar com todo o discurso da sociedade e do agronegócio que dizia que as sementes crioulas elas não valem a pena, que não são produtivas, que não são economicamente viáveis e que era uma coisa muito pequena que não ia mudar o mundo. E então para mim foi bem importante quando eu entrei no movimento de mulheres camponesas ver que eu não estava sozinha nisso, que tinham companheiras bem convictas e fazendo isso há muito tempo já. Então eu entendi também a importância das sementes, a história dessas variedades, e isso foi me dando ferramentas para rebater esse discurso de que essas sementes não eram viáveis. No movimento a gente tem organizado assim, as mulheres guardiãs das sementes, ela tem o seu banco de semente. Nós não temos assim grandes bancos de semente em espaços. Lá no tal município tem uma grande casa de semente. Existe sim alguma coisa, né? Alguns municípios que já têm, mas principalmente as mulheres guardam as sementes nas suas casas e quando vão para os encontros, seja o encontro municipal ou a nível de região ou encontro estadual, ou participam de feiras ou de atividades de outras entidades também que o movimento se relaciona, sempre tem levado essas sementes para troca, às vezes para comercialização também, né? Porque o cuidado com as sementes ele também tem um custo, ele exige, né, um tempo e tal. Então as mulheres também comercializam algum excedente, mas em si normalmente fazem muita troca. Hoje eu vivo com a minha companheira, a gente produz as sementes, a nossa alimentação, também vendemos da nossa produção e também começamos a fazer os cosméticos naturais, então a gente busca esse espaço bem feminino na unidade de produção. As sementes da resistência, as sementes crioulas, são sementes que são centenárias na mão dos camponeses e são essas que produzem o alimento para nós, realmente. Porque hoje tem os híbridos, os transgênicos, mas esses são sementes que passam em poucos anos, não tem mais qualidade. E as sementes crioulas, elas são muitos anos na mão dos camponeses e continuam sempre com a mesma qualidade e a mesma produção. Só que para isso a gente também tem que ter um conhecimento
e ter os cuidados que a gente aprendeu na família, na caminhada do MMC. Que isso também faz parte de um cuidado para a gente poder melhorar nossa semente, né? Então, de vez em quando, eu trazer uma semente da casa de uma outra companheira, então ela vai ganhar um solo novo, né? Embora que eu preciso saber dela, como ela produz essa semente, como ela tem cuidado dessa semente, porque a agroecologia é também isso, não é só levar a semente, mas também tem que levar o conhecimento junto, né? Para a gente também melhorar nossas sementes, né? Então, para nós, do município de Anchieta, a festa das sementes crioulas, que já teve várias edições que aconteceram, sempre foram um momento de celebração, de ter essa troca entre as pessoas que produzem as sementes com outras pessoas que ainda guardam outras variedades. Então é um momento de enriquecer a propriedade de cada um com outras variedades de sementes e também um momento de celebrar pelas colheitas, né, pela produção, pelo que a gente tem de riqueza que são as sementes. Também as festas das sementes, elas representam para o município uma troca cultural. Nós recebemos pessoas de muitos países, de todos os estados do Brasil, né, durante as várias edições que aconteceram das festas. Também um dos pontos assim que a gente tenta trabalhar como a cooperativa com agricultores ou também com outras pessoas aqui do município, né, que a gente é uma cidade praticamente interior, a gente pode dizer assim, onde todas as pessoas no seu quintal também planta, né, suas verduras, frutas tem também bastante. A gente tem parcerias como com o Viveiro Municipal, tem algumas pessoas que até voluntariamente fazem essa produção, por exemplo, de mudas como distribuição. Então a cooperativa ela tem conseguido fazer, por exemplo, recolhas de sementes, tanto de plantas nativas quanto frutíferas e tal. E essas pessoas voluntárias fazem as mudas e é distribuído. Para o futuro, assim, eu gostaria de ver e eu imagino como seria o mundo se as mulheres tivessem o mesmo espaço que os homens têm de terra, se as mulheres tivessem a mesma terra que os homens têm para produzir. Eu imagino que seria uma produção muito mais diversificada e a humanidade teria uma alimentação muito mais saudável. Nós entendemos que a agroecologia é um projeto de sociedade, ele não é só um projeto de agricultura, mas ele é um projeto de sociedade e ele precisa ser compreendido pelas populações do campo, da floresta, das águas, mas também da população da cidade. A gente pensar também nas futuras gerações, para quem vem depois de nós, né? Os nossos filhos, para mim, já os meus netos e bisnetos, né? Para que eles tenham condições de poder viver num espaço, num planeta sustentável, né? E que já estamos bastante atrasados nesse caminho, né? Já se destruiu muito, né? E vai dar muito trabalho para a gente reconstruir, mas eu acredito que com a luta e com a persistência a gente ainda vai chegar lá.